Era uma noite fria e silenciosa quando o detetive Henrique recebeu um chamado que parecia rotineiro: o desaparecimento de uma mulher em um antigo hotel abandonado no centro da cidade. O prédio, conhecido como Hotel Aurora, já tinha sua cota de histórias sombrias, incluindo relatos de suicídios, assassinatos e até aparições. Para muitos, era apenas mais um lugar decadente, mas para outros, o local exalava uma aura sombria que afastava até os mais céticos. Henrique, conhecido por sua racionalidade e descrença em histórias paranormais, viu o caso como mais um trabalho comum, sem imaginar que seria uma das investigações mais aterrorizantes de sua carreira. Ao chegar ao hotel, Henrique encontrou um cenário de completo abandono. O saguão estava coberto de poeira e entulhos, com o ar impregnado por um cheiro de mofo e algo que ele não conseguiu identificar. As luzes, obviamente, não funcionavam, e ele precisou usar sua lanterna para iluminar o caminho. O homem que havia denunciado o desaparecimento era o zelador do prédio vizinho, que alegava ter visto uma mulher entrando no local há 2 dias e que ela nunca mais saiu. O detalhe estranho é que o zelador jurava que, durante a madrugada, ainda conseguia ver uma luz acesa em uma das janelas do 3º andar, apesar do prédio não ter eletricidade há anos. Com essas informações, Henrique iniciou sua busca, subindo os degraus rangentes que pareciam protestar contra cada passo. No 1º e 2º andares, encontrou apenas quartos revirados, móveis quebrados e marcas do tempo. No entanto, quando chegou ao 3º andar, algo mudou. O ambiente parecia mais frio, e ele sentiu uma leve pressão no peito, como se o ar ali fosse mais denso. Foi então que ele notou um detalhe peculiar. A porta do quarto 308 estava completamente lacrada, com tábuas pregadas de forma cuidadosa e várias correntes trancadas com cadeados enferrujados. Intrigado, Henrique examinou a porta com atenção. Não fazia sentido alguém lacrar um quarto em um hotel já abandonado. Ele perguntou se poderia ser o esconderijo da mulher desaparecida ou, talvez, de alguém tentando evitar ser encontrado. Depois de minutos avaliando a situação, decidiu arrombar a porta. Usou uma barra de ferro que encontrara no corredor e, com esforço, conseguiu remover as tábuas e as correntes. Quando a porta finalmente se abriu, um vento gelado soprou do interior, e Henrique teve a sensação de que havia invadido algo que não deveria. O que ele encontrou dentro do quarto o deixou sem palavras. Diferente do restante do hotel, o 308 estava impecavelmente arrumado. As paredes, embora antigas, estavam limpas e havia uma cama perfeitamente feita com lençóis brancos. Sobre a mesa de cabeceira, um vaso com flores frescas, como se alguém realmente vivesse ali. No entanto, não havia ninguém no local. Ele começou a vasculhar o ambiente, procurando qualquer pista sobre a mulher desaparecida. Foi então que notou algo ainda mais estranho. Todas as janelas do quarto estavam trancadas por dentro e a única porta de entrada era aquela que ele acabará de arrombar. Não havia maneira óbvia de alguém entrar ou sair dali sem ser visto. Ao explorar mais o quarto, Henrique encontrou um diário sob a cama. As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia delicada, detalhando os dias de uma mulher que parecia viver ali. Ela descrevia sua solidão, o medo de sair do quarto, principalmente a sensação de ser constantemente observada. O detetive sentiu um arrepio ao ler a última entrada, que dizia: "Ele está vindo. Não sei se vou conseguir escapar desta vez." Enquanto lia, Henrique teve a sensação de não estar sozinho. Olhou ao redor, mas o quarto continuava vazio. Foi então que sua lanterna piscou, quase apagando por completo, e ele ouviu um som abafado, como passos vindos do corredor. Armou-se com a barra de ferro e saiu rapidamente, mas o corredor estava tão deserto quanto antes. Retornou ao quarto e decidiu documentar tudo com sua câmera. Porém,
Ao tentar fotografar, percebeu que a câmera simplesmente não funcionava dentro daquele ambiente. Depois de horas sem encontrar nada conclusivo, Henrique decidiu voltar à delegacia e investigar mais sobre o hotel e a possível identidade da mulher. O que ele descobriu foi perturbador. Há mais de 30 anos, uma jovem chamada Laura havia desaparecido naquele mesmo hotel. Segundo os registros, Laura era uma hóspede regular do quarto 308 e foi vista pela última vez entrando no local, assim como a mulher descrita pelo zelador. Apesar das buscas extensas na época, nenhum vestígio dela foi encontrado. Convencido de que havia uma conexão, Henrique decidiu voltar ao hotel na noite seguinte, agora acompanhado por 2 colegas. Ao chegarem ao 3º andar, encontraram o quarto novamente lacrado, como se ninguém o tivesse arrombado no dia anterior. Os colegas, incrédulos, ajudaram Henrique a abrir a porta mais uma vez. No entanto, desta vez, o interior estava completamente vazio, sem os móveis, as flores ou o diário. Apenas paredes nuas e poeira, como todos os outros quartos do hotel. A partir desse dia, Henrique começou a receber relatos ainda mais estranhos. Outras pessoas afirmaram ter visto uma mulher olhando pela janela do 308, apesar de o hotel permanecer desocupado. Alguns disseram ouvir sussurros e batidas vindas do 3º andar durante a madrugada. Quanto ao detetive, ele nunca mais conseguiu explicar o que viu naquele quarto. Os registros do caso permanecem inconclusivos, mas ele guarda até hoje a lembrança daquela última frase no diário. Ele está vindo. E, às vezes, durante as noites mais silenciosas, Henrique tem a sensação de estar sendo observado, como se o mistério do quarto 308 ainda o acompanhasse, mesmo anos depois de ter deixado o caso. A noite estava tranquila na central de emergências quando o chamado chegou. Era uma voz feminina, tremendo de pavor, implorando por ajuda. A mulher dizia que alguém havia invadido sua casa e que estava escondida no quarto, com medo de sair. O atendente tentou acalmá-la, pedindo mais detalhes sobre o invasor, mas tudo o que a mulher repetia era que ouvia passos pelo corredor e sentia que estava sendo observada. Logo em seguida, a ligação foi encerrada abruptamente. O caso foi repassado à equipe de patrulha, e o detetive Augusto foi designado para investigar. Ele era um homem experiente, acostumado com situações de emergência, mas havia algo naquela ligação que o incomodava. A voz da mulher não parecia simplesmente assustada. Era quase como se ela estivesse aterrorizada por algo que transcendia a compreensão. Mesmo assim, ele descartou qualquer superstição e se dirigiu ao endereço indicado, determinado a resolver mais um caso. Chegando ao local, a primeira coisa que Augusto notou foi o silêncio absoluto. A casa, uma construção antiga de madeira, parecia estar desocupada há muito tempo. Não havia luzes acesas e o jardim estava tomado por ervas daninhas. Ele bateu na porta algumas vezes, chamando pela mulher que havia ligado, mas não obteve resposta. Usando uma lanterna, decidiu entrar. O interior da casa era ainda mais estranho. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como se ninguém vivesse ali há anos. A camada espessa de poeira sobre o chão confirmava isso, mas havia algo que não fazia sentido: as marcas de pegadas. Pequenos rastros recentes cruzavam o corredor, levando até uma porta no final. Augusto seguiu as marcas, com a mão pronta na arma, caso encontrasse o suposto invasor. Ao abrir a porta do quarto, encontrou o ambiente vazio. Não havia sinais de luta, nem de qualquer pessoa ali. No entanto, algo chamou sua atenção. Um telefone fixo antigo, daqueles com disco giratório, repousava sob uma mesa. Era um modelo que não via há décadas, e o fio estava desconectado da parede, tornando impossível que funcionasse. Intrigado, Augusto pegou o aparelho e, ao fazer isso, sentiu um frio percorrer sua espinha. Antes que pudesse pensar em alguma explicação lógica, seu rádio chiou. A central de emergências informava que havia recebido mais uma ligação da mesma mulher.
Ela dizia as mesmas palavras, que estava escondida no quarto, que ouvia passos e que precisava de ajuda. O detetive, confuso, explicou que já estava no local e que o quarto estava vazio. Mas, enquanto falava, ouviu um som vindo do corredor. Passos, claros, pesados e lentos, como se alguém estivesse se aproximando. Augusto desligou o rádio e se virou rapidamente, mas não viu nada. Decidido a inspecionar o restante da casa, saiu do quarto e começou a caminhar pelos corredores. Cada cômodo parecia mais estranho que o anterior. Fotografias antigas pendiam das paredes, mostrando uma família que ele não conseguia identificar. O ar estava carregado, quase sufocante, e ele tinha a sensação crescente de que não estava sozinho. Enquanto inspecionava a sala, algo fez com que parasse imediatamente. O telefone fixo, que ele havia deixado no quarto, agora estava sobre a mesa de centro. O detetive tentou racionalizar o que estava acontecendo, pensando que talvez estivesse cansado ou que algum detalhe tivesse passado despercebido. Porém, quando se aproximou, o telefone começou a tocar. O som era alto e estridente, ecoando por toda a casa. Augusto hesitou por um momento antes de atender. Quando colocou o fone no ouvido, ouviu a mesma voz feminina que havia ligado para a central. Ela parecia ainda mais desesperada, chorando e suplicando. Por favor, ele está aqui. Não me deixe morrer. Antes que Augusto pudesse responder, a linha caiu, deixando apenas o som do chiado. Ele tentou entender o que estava acontecendo, mas era como se a lógica tivesse abandonado aquele lugar. Decidiu voltar à central e investigar o histórico da casa. Talvez houvesse algo nos registros que explicasse os eventos estranhos. Ao chegar lá, começou a pesquisar o endereço e descobriu algo perturbador. A casa pertencera a uma mulher chamada Elisa, que havia morrido ali há mais de 15 anos. Ela vivia sozinha e foi encontrada morta no quarto, depois de aparentemente ter sofrido um ataque cardíaco. No entanto, os registros mostravam algo inquietante. No momento de sua morte, Elisa havia chamado a polícia, relatando que alguém estava em sua casa. A patrulha chegou tarde demais, encontrando apenas seu corpo. A causa da morte foi registrada como natural, mas os policiais da época relataram sentir uma presença estranha durante a investigação. Augusto não sabia como processar essa informação. Se Elisa estava morta há tanto tempo, quem havia ligado naquela noite? Decidido a obter respostas, ele retornou à casa, agora com uma equipe de apoio. Porém, ao chegar lá, a casa parecia diferente. O telefone fixo havia sumido e as pegadas que antes estavam no chão desapareceram. Era como se o local tivesse voltado ao estado em que deveria estar, completamente abandonado. Apesar das evidências escassas, Augusto nunca conseguiu esquecer aquele caso. Nos dias seguintes, as ligações pararam, mas ele sentia que aquilo não havia acabado. De vez em quando, durante a madrugada, seu telefone celular tocava e, ao atender, não ouvia nada além de um chiado, semelhante ao som que ouvirá na ligação no antigo telefone fixo. Para os colegas, Augusto apenas comentava que era mais um caso estranho em sua carreira, mas, no fundo, ele sabia que havia algo muito maior do que um simples mistério. Era como se Elisa, ou o que quer que estivesse naquela casa, ainda tentasse se comunicar, buscando ajuda para algo que nunca foi resolvido. Até hoje, o detetive evita falar sobre o caso, mas guarda um medo silencioso toda vez que ouve um telefone tocar. Afinal, ele sabe que, às vezes, o chamado pode vir de um lugar onde ninguém mais deveria estar. Era uma cidade pequena, dessas onde todos conhecem todos, mas o silêncio de suas ruas à noite sempre carregava uma estranha sensação de abandono. No coração de um bairro esquecido, havia um antigo parquinho infantil. Durante o dia, as pessoas passavam por ali com pressa, evitando olhar muito para os balanços enferrujados ou o escorregador desgastado. À noite, ninguém sequer ousava chegar perto.
Isso porque o parquinho tinha uma reputação sombria que atravessava as gerações, marcada por tragédias e um mistério que nunca foi resolvido. Dizem que, muitos anos antes, uma festa escolar terminou em tragédia quando um incêndio começou misteriosamente no parquinho. O fogo se alastrou rápido e, embora muitos conseguissem escapar, uma criança não teve a mesma sorte. Ela foi encontrada morta, cercada por brinquedos derretidos e cinzas. O caso foi abafado pelas autoridades, mas os moradores nunca esqueceram. Desde então, histórias sobre risadas infantis na madrugada ou sombras correndo entre os brinquedos ganharam força, e o parquinho foi lentamente abandonado. Décadas depois, essas histórias chegaram aos ouvidos do detetive Carlos, que fora chamado para investigar algo incomum. Moradores começaram a relatar, com detalhes assustadores, que ouviram risadas vindas do parquinho durante a noite. Alguns juravam ter visto uma figura pequena, talvez uma criança, correndo entre os brinquedos. Outros garantiam que, mesmo em plena luz do dia, sentiam uma presença estranha quando passavam por ali. Um homem relatou que, ao se aproximar para tirar fotos do lugar, viu no visor de sua câmera uma criança parada no balanço. Quando baixou a câmera, não havia ninguém. Carlos, cético por natureza, achou que se tratava de histeria coletiva, mas a insistência dos moradores o fez mudar de ideia. Afinal, ele sabia que, em muitas histórias, há um fundo de verdade. Em uma noite fria e nublada, decidiu ir até o parquinho para investigar. O lugar estava como ele imaginava, velho, sombrio e tomado pelo abandono. Os balanços rangiam ao menor sopro de vento e o escorregador, com sua pintura descascada, parecia um monumento ao esquecimento. Com uma lanterna na mão e uma câmera para registrar qualquer coisa suspeita, Carlos começou sua busca. Ele andava devagar, pesando com cuidado para não fazer barulho, embora o som de suas botas na areia fosse inevitável. Tudo parecia calmo, até que ele ouviu um som fraco, mas distinto. Risadas. Carlos parou, atento. As risadas eram baixas, como se viessem de uma criança brincando. Olhou ao redor, iluminando os brinquedos com sua lanterna, mas não viu nada. Mesmo assim, o som continuava, se movendo de um lado para o outro, como se algo estivesse brincando de se esconder. Ele chamou, dizendo: "Tem alguém aí? É seguro sair." Mas não houve resposta, apenas o eco das risadas. Determinando-se a descobrir a origem do som, Carlos se aproximou dos balanços. Um deles estava em leve movimento, balançando para frente e para trás, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Ele tocou a corrente do balanço e sentiu que estava fria, mais fria do que o próprio ar da noite. Foi então que ele notou algo estranho no chão. Na areia sob o balanço, havia marcas de pequenos pés. Pareciam pegadas de uma criança, mas o que o deixou arrepiado foi perceber que as marcas não levavam a lugar algum. Começavam e terminavam ali, como se a criança tivesse simplesmente aparecido e desaparecido naquele ponto. Carlos pegou sua câmera e tirou algumas fotos, mas, ao revisar as imagens, viu algo que o fez congelar. Em uma das fotos, uma criança estava claramente sentada no balanço, olhando diretamente para ele. Mas no momento em que tirou a foto, ele tinha certeza absoluta de que o balanço estava vazio. Sentindo o ar ficar ainda mais pesado, Carlos decidiu continuar sua busca, agora com uma sensação desconfortável de que estava sendo observado. Enquanto caminhava em direção ao escorregador, viu algo no chão que parecia deslocado. Um pequeno sapato infantil, parcialmente queimado. Ele se ajoelhou para pegá-lo, percebendo que o objeto parecia antigo, como se tivesse sobrevivido ao incêndio de décadas atrás. Ao segurar o sapato, Carlos ouviu algo que o fez soltar imediatamente, um som de passos correndo atrás dele. Virou-se rapidamente, apontando a lanterna, mas não viu ninguém. O som, no entanto, continuava, como se algo estivesse circulando ao redor dele. A risada voltou, mais alta e mais próxima.
mas desta vez era acompanhada por uma voz fina que dizia algo que ele não conseguiu entender. Carlos, que já enfrentará criminosos perigosos e situações de risco em sua carreira, nunca se sentiu tão vulnerável. Ele decidiu que tinha o suficiente para investigar na delegacia e começou a se afastar. Mas, ao dar o primeiro passo para sair do parquinho, sentiu uma mão pequena puxar sua calça. Olhou para baixo e viu, por uma fração de segundo, a silhueta de uma criança. Ela o encarava, com olhos vazios e um rosto que parecia queimado. Antes que ele pudesse reagir, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. De volta à delegacia, Carlos tentou processar o que havia ocorrido. As fotos em sua câmera mostravam mais do que ele esperava. Em várias imagens, a figura da criança aparecia nos brinquedos, sempre olhando diretamente para a câmera, com o sapato queimado agora em ambos os pés. Ele pesquisou mais sobre o incêndio no parquinho e descobriu que a vítima, uma menina chamada Ana, tinha apenas 6 anos na época e usava sapatos semelhantes aos que ele encontrara. Aquela noite mudou Carlos para sempre. Ele nunca conseguiu explicar o que viu ou ouviu, mas tinha certeza de uma coisa: Ana ainda estava lá, presa entre os brinquedos que marcaram sua infância e o trágico fim de sua vida. Para os moradores, o parquinho continuou sendo um lugar a ser evitado, mas, para Carlos, era um lembrete constante de que algumas histórias, por mais absurdas que pareçam, podem carregar verdades que desafiam qualquer explicação lógica. Era uma manhã comum quando o detetive Miguel recebeu uma ligação que mudaria para sempre sua visão sobre o inexplicável. A voz do outro lado da linha era de um homem chamado Jonas, um fotógrafo freelancer que parecia apavorado. Ele dizia ter tirado uma foto acidentalmente enquanto caminhava por uma estrada deserta à noite. A princípio, a imagem parecia apenas mostrar a silhueta de uma pessoa distante. No entanto, ao ampliá-la, Jonas teve uma revelação assustadora. O rosto na foto era idêntico ao de um homem que ele sabia estar morto há mais de uma década. Intrigado, Miguel marcou um encontro com Jonas em seu pequeno apartamento no centro da cidade. O fotógrafo, visivelmente abalado, mostrou a imagem. Era uma foto simples, capturada no meio da noite, mostrando uma figura no acostamento de uma estrada. A pessoa parecia estar usando um chapéu e um casaco pesado, com o rosto parcialmente iluminado pelos faróis de um carro distante. Miguel observou a foto com atenção, sem notar nada em comum no início, até que Jonas ampliou a imagem e apontou para o rosto. "Este é Renato, eu tenho certeza absoluta", disse Jonas, com a voz trêmula. Miguel reconheceu o nome imediatamente. Renato era um homem que havia sido brutalmente assassinado 15 anos atrás. O caso, que envolvia um suposto acerto de contas, era conhecido na cidade, e o corpo de Renato fora encontrado em um beco, com múltiplos ferimentos de faca. Na época, o caso ficou famoso porque o suspeito do crime, um homem chamado Álvaro, desaparecera sem deixar rastros. O detetive, embora cético, não podia ignorar o tom desesperado de Jonas. Para ele, havia uma explicação racional. A figura na foto poderia ser apenas alguém parecido com Renato. Contudo, ao observar mais de perto, Miguel percebeu algo que gelou sua espinha. O rosto na foto era perfeitamente idêntico ao de Renato, até mesmo nas cicatrizes que ele tinha no queixo e na testa. Era como se o homem estivesse vivo, parado na beira daquela estrada deserta. Miguel levou a foto para análise forense, tentando encontrar qualquer indício de manipulação digital. Mas os peritos confirmaram que a imagem era autêntica. Não havia sinais de edição ou adulteração. Ainda assim, o detetive acreditava que a resposta devia estar em algum detalhe esquecido no passado. Decidiu reabrir o caso de Renato, mergulhando novamente nos registros antigos e entrevistando pessoas que estavam envolvidas na época. A primeira parada de Miguel foi a família de Renato. Ele conversou com a irmã do falecido, Marta, que ficou chocada ao ver a foto. "É ele", disse ela, quase em um sussurro. "Mas isso é impossível."
Nós enterramos Renato. Eu vi o corpo. Marta contou que, nos dias que antecederam o assassinato, Renato parecia nervoso, como se estivesse sendo seguido. Ele não dizia quem ou o que o estava assustando, mas mencionava repetidamente que algo errado estava acontecendo. Com essa pista, Miguel decidiu investigar os arredores do local onde a foto havia sido tirada. Jonas informou que a estrada ficava em uma área rural pouco movimentada, próxima a um antigo armazém abandonado. O detetive seguiu para lá com sua equipe, esperando encontrar algo que pudesse explicar a presença da figura misteriosa. Chegando ao local, Miguel percebeu que o ambiente tinha uma atmosfera opressiva. O armazém era sombrio, com janelas quebradas e paredes cobertas de grafites. Ao entrar, o detetive notou algo estranho. Havia marcas recentes no chão, como se alguém tivesse arrastado algo pesado para dentro. Seguindo as marcas, ele encontrou um compartimento escondido no chão, coberto por tábuas de madeira. Ao abrir o compartimento, Miguel descobriu um baú antigo, trancado com cadeado. Após forçar a abertura, encontrou documentos, fotografias antigas e um diário que parecia pertencer a Renato. O diário continha anotações confusas, misturando relatos de ameaças com pensamentos paranoicos. Mas uma frase se repetia em várias páginas: "Ele sempre me encontra, mesmo depois da morte." O detetive ficou intrigado, mas não sabia o que fazer com aquelas informações. Foi então que, ao folhear as últimas páginas, encontrou algo ainda mais perturbador. Uma fotografia idêntica à tirada por Jonas, mostrando Renato na mesma estrada, com o mesmo chapéu e casaco. No entanto, essa foto era datada de 10 anos antes de sua morte. Enquanto processava as evidências, Miguel recebeu uma ligação inesperada de um dos peritos. Eles haviam conseguido rastrear o local onde a foto de Jonas fora tirada e descobriram algo bizarro. O ponto exato em que a figura estava na estrada era o mesmo onde Renato havia sido enterrado secretamente antes de ser desenterrado e levado para o beco onde o corpo foi encontrado. Isso sugeria que alguém havia movido o cadáver para encobrir algo maior. Mas quem e por quê? Miguel decidiu investigar mais a fundo o desaparecimento de Álvaro, o suspeito original do assassinato. Após semanas de buscas, descobriu que Álvaro não estava tão longe quanto todos pensavam. Ele vivia em um bairro pobre, sob uma identidade falsa. Quando finalmente o localizou, o homem parecia aterrorizado. "Eu nunca quis matá-lo", Álvaro confessou. Ele não era normal. Eu só queria que ele me deixasse em paz." Álvaro explicou que Renato havia se envolvido em algo obscuro, algo que ele nunca conseguiu explicar. Durante semanas antes de sua morte, Renato aparecia nos lugares mais inesperados, mesmo quando Álvaro tinha certeza de que ele não estava lá. Era como se ele pudesse estar em 2 lugares ao mesmo tempo, disse Álvaro. "Eu comecei a achar que estava ficando louco. Quando o confrontei naquela noite, ele disse que sabia que isso não ia acabar, mesmo depois da morte." Miguel deixou a casa de Álvaro com mais perguntas do que respostas. Ele voltou à delegacia e olhou novamente para a foto. Pela primeira vez, sentiu que talvez estivesse lidando com algo que ia além de um simples caso policial. Ele nunca conseguiu descobrir como ou por que Renato aparecia naquelas fotos, mas uma coisa era certa: o passado não estava pronto para ficar enterrado. Até hoje, Miguel guarda a foto em sua mesa, como um lembrete de que alguns mistérios nunca serão resolvidos. E, em noites silenciosas, ele se pega olhando para a imagem, esperando que a figura parada na estrada nunca se... O detetive Henrique não era um homem de acreditar em coisas sobrenaturais. Em seus anos de trabalho, enfrentou mentiras, fraudes e crimes dos mais brutais, mas nunca se deparara com algo que não pudesse ser explicado pela lógica. Até aquele caso, tudo começou de forma banal. Uma ligação de um zelador de um prédio antigo no centro da cidade. Ele dizia que havia algo estranho acontecendo com um dos apartamentos, que pertencia a um casal que ninguém parecia realmente conhecer. Chegando ao local, Henrique encontrou o zelador
Um homem chamado Olavo, visivelmente desconfortável. É o apartamento 302, disse Olavo. O casal mora lá há meses, mas é estranho. Eles nunca saem juntos. Às vezes, vejo o homem saindo e, quando ele volta, a mulher desce logo em seguida, como se evitasse estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Henrique estranhou o relato, mas não era o suficiente para justificar uma investigação. Foi então que Olavo acrescentou algo que deixou o detetive em alerta. Eu tentei falar com eles uma vez, continuou o zelador, mas, quando toquei a campainha, ouvi vozes, como se estivessem discutindo. Quando a porta abriu, porém, não havia ninguém lá. Só um cheiro estranho, como de algo queimado. Intrigado, Henrique pediu para ver o apartamento. Olavo explicou que o casal sempre trancava a porta ao sair, mas que havia um duplicado da chave em caso de emergências. Relutante, o zelador abriu a porta, revelando um espaço que parecia completamente normal à primeira vista. A sala era pequena, com móveis modestos e uma decoração genérica. Mas algo estava fora do lugar. O ar parecia denso, carregado de uma sensação opressiva, como se o ambiente estivesse preso no tempo. Henrique começou a explorar o local, notando pequenos detalhes estranhos. Havia 2 xícaras na mesa de jantar, ainda com café fresco, mas sem sinais de alguém presente. Uma das cadeiras estava caída, como se tivesse sido derrubada às pressas. Na estante, fotos do suposto casal adornavam porta-retratos. Eles pareciam felizes, abraçados em diferentes paisagens, mas todas as fotos tinham algo de perturbador. Os rostos, ao serem observados por mais tempo, pareciam ligeiramente borrados, como se não fossem completamente definidos. Ao entrar no quarto, o desconforto aumentou. A cama estava feita, mas havia marcas profundas no colchão, como se alguém tivesse deitado ali por muito tempo, sem se mexer. No chão, Henrique encontrou algo curioso, uma carta escrita à mão, que começava com as palavras "Nós estamos presos aqui". Ele pegou o papel com cuidado e continuou lendo. A carta descrevia um relato fragmentado e angustiante. "Não sei mais quanto tempo se passou", dizia o texto. "Os dias se repetem e não conseguimos sair daqui. Tentamos abrir a porta, mas ela sempre leva de volta para este mesmo lugar. Às vezes, eu vejo ele. Às vezes ele vê a mim, mas nunca ao mesmo tempo. É como se algo tivesse nos separado. Não sei se ainda somos reais." Henrique sentiu um arrepio ao terminar de ler. A letra parecia instável, com linhas trêmulas e partes borradas, como se quem escrevesse estivesse desesperado. Ele levou a carta de volta à sala e mostrou ao zelador, que apenas balançou a cabeça, visivelmente aterrorizado. "Eu sabia que tinha algo errado aqui", disse Olavo, recuando para perto da porta. Foi então que Henrique notou algo incomum na sala de estar. No reflexo da TV desligada, ele viu uma figura se movendo atrás dele. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém lá. Olavo, agora pálido, disse que também tinha visto algo pelo canto do olho. Antes que pudessem investigar mais, ouviram um som vindo do corredor. Passos, seguidos pelo rangido de uma porta se fechando. Ambos saíram correndo do apartamento e se viraram para olhar o corredor vazio. Todas as portas estavam fechadas, mas o som parecia vir de dentro do próprio 302, embora soubessem que ninguém havia entrado. O zelador, tremendo, trancou a porta novamente e se recusou a voltar para dentro. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, Henrique decidiu investigar o histórico do apartamento. Ao consultar os registros na delegacia, descobriu que o local já tinha sido alugado várias vezes ao longo dos anos, mas sempre por curtos períodos. Em todos os casos, os inquilinos relataram sentir uma presença estranha ou ouvir sons inexplicáveis. Alguns até deixaram o apartamento abruptamente, abandonando seus pertences. Henrique procurou pelos nomes do suposto casal atual, mas não encontrou nada. Não havia contratos registrados em nome deles, nem qualquer indício de que realmente existissem.
As contas de água e luz estavam pagas, mas os pagamentos vinham de uma conta bancária que havia sido encerrada há anos. De volta ao apartamento, Henrique levou uma equipe forense para procurar por qualquer pista física. Durante a inspeção, um dos peritos encontrou algo incomum na parede do quarto, marcas de queimadura em forma de mãos, como se alguém tivesse pressionado as palmas contra a superfície quente. As marcas estavam levemente fluorescentes sob luz ultravioleta, mas não havia nenhuma fonte óbvia de calor. Enquanto continuavam a busca, a equipe começou a relatar uma sensação desconfortável. Um dos técnicos jurou ter ouvido alguém chamá-lo pelo nome, mas, ao verificar, não encontrou ninguém. Henrique tentou manter a calma, mas até ele começou a sentir que algo não estava certo. A tensão atingiu o ápice quando uma das câmeras de monitoramento capturou algo perturbador. Uma figura feminina, parada no corredor, olhando diretamente para a lente. Ela usava um vestido branco e parecia estar chorando, embora seu rosto fosse indistinto. Quando Henrique revisou as imagens com sua equipe, a figura simplesmente desapareceu entre um quadro e outro. Depois daquele dia, Henrique decidiu que já tinha material suficiente para fechar o caso. O apartamento 302 foi oficialmente interditado e o zelador pediu demissão logo em seguida, incapaz de suportar a ideia de continuar no prédio. O caso foi arquivado como sem solução, mas Henrique nunca esqueceu o que viu e sentiu naquele lugar. Alguns meses depois, ao revisar os arquivos em sua mesa, encontrou uma foto que não lembrava ter tirado. Era a sala de estar do apartamento, capturada de um ângulo estranho. No centro da imagem, o casal do porta-retratos estava sentado no sofá, olhando diretamente para a câmera. O detetive tentou descobrir como a foto tinha chegado até ele, mas nunca encontrou uma resposta. Até hoje, Henrique evita falar sobre o caso, e toda vez que pensa em entrar em um apartamento vazio, ele hesita, temendo que algo ou alguém ainda esteja esperando por ele lá dentro. Era uma noite chuvosa quando o detetive Samuel foi chamado para um caso incomum. A denúncia vinha de uma mulher chamada Dona Marieta, uma senhora de idade avançada que dizia estar sendo assombrada por um boneco que, segundo ela, parecia estar vivo. O tom da ligação já indicava algo peculiar. A voz da idosa estava trêmula, mas havia um misto de desespero e convicção que Samuel não conseguiu ignorar. Apesar de ser um detetive cético, acostumado a lidar com fatos concretos, ele decidiu visitar a casa da mulher para investigar o que estava acontecendo. A casa de Dona Marieta ficava em um bairro afastado, envolto por árvores altas e uma atmosfera que parecia saída de um filme de terror. Ao entrar, Samuel foi recebido por um ambiente carregado de memórias, móveis antigos, fotografias em preto e branco nas paredes e um cheiro de mofo misturado com cera de vela. Dona Marieta estava sentada em sua poltrona favorita, segurando uma xícara de chá com as mãos trêmulas. Ela o levou até o cômodo onde o boneco estava, um pequeno quarto que parecia intocado pelo tempo. No centro do quarto, em uma cadeira de balanço, estava o boneco. Ele era feito de tecido e madeira, com olhos de vidro que refletiam a luz de maneira perturbadora. Vestia roupas de marinheiro, e seu rosto tinha um sorriso fixo que parecia mais uma expressão de deboche do que de alegria. "Este é o Tobias", disse Dona Marieta, olhando com desconfiança para o brinquedo. "Ele pertenceu ao meu filho, mas desde que o menino morreu, bem, coisas estranhas começaram a acontecer." Samuel perguntou o que exatamente ela queria dizer com estranhas. A mulher começou a contar, com detalhes, os episódios que a levaram a acreditar que o boneco estava de alguma forma vivo. Ela dizia ouvir risadas baixas durante a noite, mesmo quando estava sozinha em casa. Objetos desapareciam de seus lugares e reapareciam próximos ao boneco, como se ele os tivesse movido. Mais assustador ainda, ela afirmou que, algumas vezes, ao entrar no quarto, encontrava o boneco em posições diferentes daquelas em que o deixará. Apesar do tom dramático, Samuel manteve o ceticismo. Para ele,
Tudo poderia ser explicado por lapsos de memória ou mesmo pela idade avançada da mulher. Decidiu levar o boneco com ele para análise, acreditando que isso acalmaria Dona Marieta. Vou verificar se há algum mecanismo escondido ou truque de fabricação que possa estar causando esses movimentos, disse ele, tentando soar tranquilizador. Na delegacia, Samuel colocou o boneco sobre sua mesa e começou a inspecioná-lo. Procurou por dispositivos ocultos, fios ou qualquer coisa que pudesse indicar manipulação, mas não encontrou nada fora do comum. Era apenas um brinquedo velho e gasto pelo tempo. No entanto, ao virar para pegar sua xícara de café, ele teve a impressão de que os olhos do boneco estavam voltados diretamente para ele. Ele sacudiu a cabeça, rindo de si mesmo por estar sendo influenciado pelas palavras de Dona Marieta. Naquela noite, Samuel decidiu levar o boneco para casa, ainda determinado a provar que não havia nada de errado com ele. Colocou-o em uma prateleira no canto da sala e continuou sua rotina normalmente. Mas, à medida que a noite avançava, ele começou a perceber coisas estranhas. Primeiro, as luzes começaram a piscar, embora não houvesse tempestade ou problema elétrico aparente. Depois, ouviu o som de algo arranhando o chão, como se móveis estivessem sendo movidos. Quando foi verificar, encontrou o boneco em uma posição diferente. Agora estava sentado no sofá, com a cabeça inclinada como se estivesse olhando diretamente para ele. Samuel sentiu um arrepio na espinha, mas atribuiu aquilo a um possível descuido de sua parte. Ele recolocou o boneco na prateleira e foi dormir, decidido a não ceder à paranoia. Na manhã seguinte, Samuel acordou com uma sensação de inquietação. Ao entrar na sala, encontrou algo que o deixou paralisado, mensagens escritas na parede com carvão, dizendo: "Você não deveria ter me trazido." O boneco, que deveria estar na prateleira, agora estava no chão, com o braço apontando para as palavras. Tentando manter a calma, Samuel decidiu instalar câmeras em sua casa para capturar qualquer movimento ou atividade suspeita. Naquela noite, ele revisou as imagens, esperando encontrar uma explicação lógica. O que viu, porém, desafiava todas as suas expectativas. Nas gravações, o boneco parecia mover-se sozinho, lentamente mudando de posição enquanto as horas passavam. Em certo momento, os olhos de vidro do brinquedo pareciam brilhar, refletindo algo que Samuel não conseguiu identificar. Depois desse episódio, ele decidiu devolver o boneco a Dona Marieta, mas, ao chegar na casa da idosa, encontrou-a em estado de choque. "Ele voltou", disse ela, apontando para o quarto. "Eu não sei como, mas ele voltou." Quando Samuel entrou no cômodo, o boneco estava novamente na cadeira de balanço, olhando diretamente para ele. Dona Marieta revelou então algo que nunca havia contado antes. O boneco não era um presente comum. Ele fora trazido de uma viagem ao Caribe por seu marido, que o comprou de um artesão que trabalhava com rituais vodú. "Eu sempre achei aquele boneco estranho, mas meu filho adorava", disse ela, com lágrimas nos olhos. "Depois que ele morreu, Tobias nunca mais foi o mesmo." Samuel decidiu investigar a origem do boneco, rastreando sua possível conexão com práticas místicas. Descobriu que o artesão que o fabricara tinha fama de dar vida a objetos inanimados, imbuindo-os com espíritos inquietos. Aparentemente, o boneco Tobias era mais do que um simples brinquedo. Ele era um receptáculo para algo que não deveria estar ali. Determinando que não podia deixar o boneco nas mãos de Dona Marieta, Samuel o entregou a um especialista em fenômenos paranormais. O especialista recomendou que o boneco fosse destruído, mas, ao tentar queimá-lo, algo estranho aconteceu. O fogo simplesmente não pegava no tecido ou na madeira. Era como se o boneco estivesse protegendo a si mesmo. No fim, Samuel e o especialista decidiram selar o boneco em uma caixa de vidro reforçado, contendo símbolos de proteção ao seu redor. A caixa foi trancada e armazenada em um local seguro, longe de qualquer contato humano. Mesmo assim, Samuel nunca conseguiu se livrar da sensação de que Tobias ainda estava observando,
esperando por uma oportunidade de voltar. Até hoje, o detetive evita falar sobre o caso, mas aqueles que visitam sua casa notam que ele mantém uma luz acesa em cada cômodo, mesmo à noite. Samuel sabe que não pode provar o que aconteceu, mas uma coisa é certa: nunca mais subestimará o poder de algo que parece inofensivo. Afinal, ele aprendeu da pior maneira possível que, às vezes, o que não entendemos pode nos destruir. O caso começou de maneira simples, quase despretensiosa. O detetive Álvaro fora chamado para investigar uma ocorrência peculiar em uma antiga mansão que estava sendo restaurada em uma pequena cidade no interior. O local, conhecido como a Casa Moreira, tinha uma história carregada de tragédias e mistérios. Mas o que chamou a atenção da polícia foi o relato dos trabalhadores responsáveis pela reforma. Eles afirmavam ter encontrado um retrato em uma das paredes da casa, um quadro que, segundo eles, não só parecia observar quem o encarava, mas também mudava de expressão. Quando Álvaro chegou à mansão, encontrou a equipe de trabalhadores reunida do lado de fora, todos visivelmente perturbados. Ele se recusava a entrar novamente no local. "É o retrato", disse um dos homens. "Eu vi. Ele não estava lá antes. E ontem à noite, ele sorriu para mim." Álvaro, um homem prático e cético, revirou os olhos discretamente. Atribuiu aquilo ao medo alimentado por lendas urbanas, mas decidiu entrar e verificar o que estava acontecendo. A mansão era exatamente como Álvaro imaginava, um lugar imponente, mas que mostrava os sinais do tempo. As paredes descascadas e o chão de madeira rangiam sob seus passos. O ar tinha um cheiro úmido e carregado, como se décadas de histórias ainda pairassem no ambiente. Guiado por um dos trabalhadores, Álvaro chegou até a sala onde o tal retrato estava. O quadro era imenso, ocupando boa parte da parede. Nele, estava retratada uma mulher de expressão séria, vestida com um longo vestido preto de época. Seus olhos escuros pareciam penetrar a alma de quem os encarava, e havia algo inquietante no detalhe da pintura. Parecia quase real demais. Álvaro se aproximou para inspecionar melhor e notou que, nos cantos do quadro, havia marcas de queimaduras leves, como se tivesse sido retirado de um incêndio. Intrigado, ele perguntou aos trabalhadores como o quadro havia sido encontrado. Um dos homens explicou que, enquanto demoliam uma das paredes internas, descobriram o retrato escondido atrás de uma camada de tijolos. Era como se alguém tivesse feito questão de selá-lo ali, longe dos olhos de quem passasse pela casa. "Depois que o encontramos", disse o trabalhador, "as coisas começaram a acontecer." Álvaro decidiu passar mais tempo na mansão para investigar, certo de que encontraria uma explicação lógica para tudo aquilo. Durante o primeiro dia, nada de anormal aconteceu. Ele revisou os registros históricos da Casa Moreira, descobrindo que a mansão pertencera a uma mulher chamada Beatriz Moreira, que morrera em circunstâncias misteriosas no final do século XIX. Segundo relatos da época, Beatriz era uma mulher reclusa e temperamental, conhecida por sua paixão por pintura. Algumas pessoas diziam que ela dedicara sua vida a um único retrato, que ela afirmava ser a essência de sua alma. A noite caiu, e Álvaro decidiu ficar sozinho na mansão. Ele instalou câmeras no local para capturar qualquer atividade suspeita e se acomodou na sala onde o quadro estava. O ambiente estava silencioso, exceto pelo ocasional estalar da madeira velha. Ele se permitiu relaxar, mas, por volta da meia-noite, algo o fez despertar, um som baixo e contínuo, como um sussurro. Álvaro seguiu o som, que parecia vir da direção do quadro. Quando chegou perto, sentiu um arrepio inexplicável. O retrato parecia diferente. A expressão séria da mulher agora parecia carregar um leve sorriso, algo que ele tinha certeza de não estar ali antes. Ele esfregou os olhos, atribuindo aquilo ao cansaço, mas, ao virar para sair da sala, ouviu um som seco, como se algo estivesse arranhando o chão atrás dele. Virando-se rapidamente, viu que uma das cadeiras que estava no canto da sala havia se movido alguns centímetros.
Ele engoliu seco, mas manteve a compostura. Verificou as gravações das câmeras, mas elas não mostravam nada fora do comum. Decidiu que talvez estivesse ficando sugestionado pelas histórias dos trabalhadores e foi dormir em um dos quartos da mansão. Naquela noite, Álvaro teve um sonho perturbador. Ele estava na sala, parado diante do retrato, enquanto a mulher da pintura o observava com intensidade. De repente, ela começou a sair da moldura, estendendo uma mão pálida e fria em sua direção. Ele tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Acordou ofegante, com o coração disparado. No dia seguinte, Álvaro decidiu levar o quadro para a delegacia, na tentativa de afastar o suposto foco do medo que pairava sobre a mansão. Ele chamou uma equipe para ajudá-lo, mas, ao tentar remover o quadro da parede, algo estranho aconteceu. O quadro parecia incrivelmente pesado, como se estivesse preso por alguma força invisível. Quando finalmente conseguiram retirá-lo, uma rajada de vento inexplicável percorreu a sala, apagando todas as luzes. Na delegacia, o quadro foi trancado em uma sala de evidências. Álvaro passou a noite revisando os arquivos históricos, tentando entender mais sobre a figura de Beatriz Moreira. Descobriu que, após sua morte, muitos rumores circularam sobre o quadro. Algumas pessoas acreditavam que Beatriz havia selado parte de sua alma na pintura e que qualquer um que tentasse destruí-la sofreria terríveis consequências. De volta à delegacia, as coisas começaram a sair do controle. Oficiais relataram ouvir passos no corredor onde o quadro estava trancado, e um dos policiais jurou ter ouvido uma voz feminina chamando por seu nome. Quando Álvaro foi verificar, encontrou as luzes piscando e a porta da sala de evidências entreaberta. No centro da sala, o quadro estava no chão, com a moldura rachada. Os olhos da mulher no retrato pareciam ainda mais intensos, quase vivos. Álvaro, finalmente admitindo para si mesmo que estava lidando com algo que ia além da lógica, decidiu procurar ajuda especializada. Ele contatou um historiador local que tinha conhecimento sobre ocultismo. O homem, ao ver o quadro, ficou pálido. Este retrato nunca deveria ter sido encontrado, disse. A alma de Beatriz está presa aqui, e ela não descansará enquanto estiver conectada a este mundo. O historiador sugeriu um ritual para selar a energia do quadro. Eles levaram o retrato de volta à mansão, onde, segundo o historiador, a ligação de Beatriz com o quadro era mais forte. Durante o ritual, que envolvia velas e símbolos antigos, coisas estranhas começaram a acontecer. Portas batiam, vozes sussurravam, e a temperatura na sala despencou. Quando o ritual terminou, o quadro pegou fogo espontaneamente, queimando em chamas azuladas até se reduzir a cinzas. Álvaro sentiu um peso sair de seus ombros, mas sabia que aquele caso ficaria com ele para sempre. Hoje, a mansão permanece vazia, e muitos acreditam que o espírito de Beatriz finalmente encontrou paz. Mas Álvaro, ao lembrar daqueles olhos penetrantes, não tem tanta certeza. Afinal, algumas almas são difíceis de apagar, mesmo depois do último suspiro. Era uma noite fria e silenciosa quando o detetive Henrique foi chamado ao necrotério municipal para investigar um caso incomum. O telefonema veio diretamente de um dos legistas, o Dr. Augusto, que parecia estar em estado de choque. A mensagem foi breve e intrigante. Um corpo desapareceu. E isso não deveria ser possível. Henrique, acostumado a lidar com situações fora do comum, pensou que talvez houvesse um mal-entendido, algum erro administrativo ou até mesmo um roubo. No entanto, nada o prepararia para o que estava prestes a descobrir. O necrotério ficava em uma área isolada da cidade, cercado por árvores altas e ruas quase desertas. Quando Henrique chegou, foi recebido por Dr. Augusto, um homem pálido e visivelmente abalado. Eu sei que isso vai soar absurdo, mas o corpo simplesmente sumiu. Eu mesmo preparei para a autópsia. Deixei-o na sala refrigerada e, quando voltei, não estava mais lá.
Henrique tentou acalmá-lo e pediu para ver o local. A sala refrigerada era pequena e organizada, com fileiras de gavetas de aço inoxidável onde os corpos eram armazenados. Dr. Augusto apontou para uma gaveta aberta. Ele estava aqui. Um homem chamado Marcos Almeida, encontrado morto há 2 dias. Causa da morte ainda desconhecida, mas sem sinais de violência externa. Henrique examinou a gaveta e os arredores, mas não encontrou nada de anormal. O sistema de segurança também parecia intacto. As câmeras, no entanto, apresentavam um problema. Durante o horário em que o corpo desapareceu, as gravações mostravam apenas estática. Intrigado, o detetive decidiu investigar mais sobre o homem desaparecido. Marcos Almeida era um professor universitário, aparentemente saudável e sem inimigos conhecidos. Ele foi encontrado morto em sua casa por um vizinho, que chamou a polícia depois de notar um cheiro estranho vindo do apartamento. A autópsia preliminar não encontrou nada que indicasse a causa da morte, o que só tornava o caso mais misterioso. Enquanto Henrique analisava os registros, algo peculiar chamou sua atenção. Marcos tinha um histórico de pesquisas relacionadas ao ocultismo. Ele era conhecido por estudar rituais antigos e práticas espirituais, algo que, segundo colegas de trabalho, era apenas um hobby excêntrico. No entanto, entre os pertences do professor encontrados em sua casa, havia um diário que continha desenhos e anotações estranhas, incluindo símbolos que Henrique não conseguia interpretar. Decidido a entender o que estava acontecendo, Henrique levou o diário a uma especialista em simbologia, a doutora Laura, que identificou os símbolos como pertencentes a uma antiga prática de necromancia. Esses desenhos indicam rituais que, supostamente, poderiam trazer os mortos de volta à vida, ou ao menos impedir que suas almas descansassem, explicou ela. Henrique sentiu um calafrio, mas continuou buscando explicações racionais. Ele acreditava que alguém poderia ter roubado o corpo para encobrir algo relacionado a essas práticas. Naquela noite, Henrique decidiu voltar ao necrotério para revisar as câmeras e conversar novamente com o Dr. Augusto. Quando chegou, encontrou o legista em estado de pânico. Algo aconteceu, disse ele, com a voz trêmula. Ouvi passos, mas estava sozinho aqui. Henrique verificou as gravações das últimas horas e notou algo perturbador. Um vulto indistinto passando pelos corredores. A figura parecia humanoide, mas seus movimentos eram erráticos, quase sobrenaturais, determinando que poderia haver um invasor no prédio. Henrique começou a vasculhar o necrotério, armado e com uma lanterna em mãos. O lugar estava silencioso, exceto pelo som de seu próprio coração batendo forte. De repente, ouviu um ruído vindo de uma sala de autópsia. Ele se aproximou cautelosamente, mas, ao entrar, encontrou o local vazio. A única coisa fora do lugar era uma marca úmida no chão, como se algo tivesse sido arrastado. Enquanto investigava, Henrique começou a juntar as peças. Havia algo de incomum não apenas no desaparecimento do corpo, mas também na vida de Marcos Almeida. Ele descobriu, por meio de registros de chamadas telefônicas, que o professor havia entrado em contato com um grupo clandestino pouco antes de sua morte. Esse grupo, aparentemente dedicado a práticas ocultas, era conhecido por realizar cerimônias para transcender a morte. Decidido a rastrear esse grupo, Henrique seguiu uma pista até um antigo galpão abandonado nos arredores da cidade. Lá, encontrou indícios de rituais, velas gastas, desenhos semelhantes aos do diário de Marcos e marcas de sangue seco no chão. Enquanto examinava o local, ouviu passos atrás de si. Ao se virar, viu uma figura alta e magra, com olhos que brilhavam de forma sobrenatural. A figura não disse nada, apenas o encarou antes de desaparecer na escuridão. De volta ao necrotério, Henrique recebeu uma ligação urgente de Dr. Augusto. O corpo, ele voltou. O detetive correu para o local e, ao chegar, encontrou a cena mais perturbadora de sua carreira. O corpo de Marcos Almeida estava novamente na gaveta refrigerada, mas em uma posição diferente da habitual. Ele estava sentado,
com os olhos abertos, olhando fixamente para a entrada da sala. Henrique tentou entender como o corpo havia retornado, mas o sistema de segurança novamente não mostrava nada. Dr. Augusto, abalado, pediu demissão no dia seguinte, incapaz de continuar trabalhando naquele lugar. O corpo de Marcos foi enterrado em uma cerimônia discreta, mas o caso nunca foi completamente esclarecido. Henrique, apesar de seu ceticismo, passou a acreditar que havia forças no mundo que ele não podia compreender. E, sempre que pensa no necrotério naquela noite, ele se pergunta o que realmente aconteceu com Marcos Almeida. Teria ele conseguido transcender a morte, como indicavam suas pesquisas? Ou seria apenas o alvo de um macabro jogo do destino? Uma coisa é certa, Henrique nunca mais olhou para a morte da mesma. A chamada veio no fim da tarde, quando o detetive Rodrigo já se preparava para encerrar o expediente. Do outro lado da linha, uma voz tremula de pavor. Era Marcos, um guarda florestal que patrulhava uma vasta área de mata fechada em uma região isolada. Ele insistia que precisava da ajuda de alguém experiente para lidar com algo inexplicável que vinha ocorrendo na floresta. Detetive, é algo que não posso explicar, são sussurros. Eles vêm do nada. E ontem, meu parceiro desapareceu enquanto investigávamos. Rodrigo, conhecido por sua habilidade em resolver casos incomuns, decidiu atender ao chamado, embora mantivesse seu ceticismo. Ele acreditava que poderia se tratar de algum crime encoberto ou até mesmo um caso de alucinação coletiva. No entanto, quando chegou à base do guarda florestal, foi recebido por Marcos com uma expressão de puro terror. Você não entende, detetive. Isso não é algo humano. Há algo na floresta. Algo que não deveria estar lá. A floresta era densa, com árvores gigantescas e uma atmosfera quase sufocante. O som dos pássaros e do vento entre as folhas parecia ser engolido pelo silêncio opressor que dominava o lugar ao cair da noite. Rodrigo começou a questionar Marcos sobre o desaparecimento do parceiro, Ricardo. Ele soube que os dois estavam patrulhando uma trilha quando ouviram os primeiros sussurros, uma voz suave, quase hipnótica, que parecia vir de todas as direções. Ricardo insistira em investigar a origem do som, enquanto Marcos ficará para trás, com um mau pressentimento. Ricardo nunca mais voltou. Rodrigo pediu para começar pelo local onde Ricardo fora visto pela última vez. Eles seguiram por uma trilha estreita, com o ar ficando cada vez mais denso à medida que avançavam. A sensação de que algo os observava era quase palpável. Ao chegarem a uma pequena clareira, Marcos apontou para o chão. Havia marcas de pegadas que terminavam abruptamente, como se Ricardo tivesse desaparecido no ar. Foi aqui. Ele simplesmente sumiu. Não havia gritos, nem sinais de luta, apenas silêncio. Enquanto examinava o local, Rodrigo começou a ouvir o que Marcos havia descrito. Primeiro, parecia ser apenas o som do vento, mas logo as palavras se formaram, claras e quase sussurradas. Vai embora. Ele virou-se rapidamente, mas não havia ninguém por perto. Marcos, pálido, balançou a cabeça. É isso. É o som que ouvimos antes dele desaparecer. Rodrigo tentou se manter racional. Atribuiu os sons ao vento ou talvez a algum animal desconhecido. Mas, à medida que a noite caía, os sussurros ficaram mais frequentes e intensos, como se estivessem circulando ao redor deles. Decidiu montar um acampamento temporário perto da clareira, na esperança de observar algo que explicasse o fenômeno. Por horas, tudo permaneceu em silêncio. Então, por volta da meia-noite, os sussurros começaram novamente. Desta vez, eram diferentes. Não apenas palavras indistintas, mas uma mistura de vozes, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Rodrigo e Marcos iluminaram a floresta com suas lanternas, mas não encontraram nada. No entanto, Rodrigo notou algo que o deixou inquieto. As árvores pareciam estar se movendo. Não o movimento natural causado pelo vento, mas algo mais sutil, como se estivessem inclinando-se para eles.
Rodrigo decidiu seguir o som, apesar dos protestos de Marcos. Quanto mais avançavam na floresta, mais intensos e caóticos os sussurros se tornavam. Era como se estivessem sendo conduzidos para algum lugar. Finalmente, chegaram a uma área onde as árvores eram tão altas e próximas umas das outras que quase bloqueavam completamente a luz da lua. No centro dessa escuridão, havia um pequeno altar de pedra coberto de musgo e símbolos gravados em uma linguagem que Rodrigo não reconhecia. Marcos tremia. Eu nunca estive aqui antes. O que é isso? Rodrigo se aproximou cautelosamente, sentindo um peso crescente em seu peito. Era como se algo invisível estivesse pressionando contra ele, tentando afastá-lo. No entanto, ele continuou, examinando o altar. Encontrou algo que parecia ser um artefato antigo, uma pequena estatueta de pedra com uma figura humanoide deformada, com olhos vazios e uma boca aberta em um grito silencioso. Assim que tocou na estatueta, os sussurros cessaram abruptamente. O silêncio era ensurdecedor, quase doloroso. De repente, um grito ecoou pela floresta, um grito que parecia humano, mas ao mesmo tempo não era. Marcos começou a recuar, dizendo que precisavam sair dali imediatamente, mas Rodrigo insistiu em levar o artefato para análise. No caminho de volta, tudo mudou. A floresta, antes escura e misteriosa, parecia agora hostil. Os sussurros voltaram, mas desta vez estavam acompanhados de sombras que se moviam entre as árvores, rápidas demais para serem humanas. Marcos gritava, apontando para algo que Rodrigo não conseguia ver claramente. Então, do nada, a estatueta começou a aquecer em suas mãos, forçando-o a soltá-la. Ela caiu no chão, rachando em várias partes. No instante em que a estatueta quebrou, o chão sob eles pareceu tremer levemente, e os sussurros cessaram mais uma vez. As sombras desapareceram, e a floresta voltou ao seu estado anterior, silenciosa, mas não tão opressiva quanto antes. Rodrigo e Marcos correram de volta para a base sem olhar para trás. Ao amanhecer, Rodrigo tentou relatar o ocorrido de forma lógica, mas percebeu que faltavam provas concretas. A estatueta quebrada havia desaparecido quando ele voltou para o local, e as gravações de áudio que tentará capturar durante a noite estavam cheias de estática. Apesar disso, Marcos decidiu deixar o emprego como guarda florestal, afirmando que nunca mais pisaria naquela floresta. Rodrigo continuou sua investigação, mas o caso permaneceu um mistério. Mais tarde, ele descobriu que a região tinha um histórico sombrio. Séculos antes, era usada por um antigo culto para rituais de invocação. As lendas diziam que a floresta era viva e que aqueles que ousassem desrespeitá-la pagariam um preço terrível. Até hoje, o detetive Rodrigo evita falar sobre o caso. Ele sabe que nunca poderá provar o que realmente aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: algo habita naquela floresta, algo que não pertence ao mundo como conhecemos. E os sussurros, eles nunca foram embora completamente. Marcos jura que ainda os ouve, mesmo a quilômetros de distância da mata. O detetive Antônio Vilar estava prestes a se aposentar. 40 anos de serviço haviam lhe deixado marcas profundas, um cabelo ralo e grisalho, rugas que contavam mais histórias do que ele jamais conseguiria verbalizar, e uma presença cansada, porém firme. Conhecido como o melhor investigador da cidade, Antônio havia resolvido casos que a maioria preferiria esquecer. Assassinatos, desaparecimentos e segredos sombrios o acompanharam durante décadas, mas agora ele queria apenas uma coisa: descanso. No entanto, o destino tinha outros planos. Era uma manhã nublada quando um envelope marrom apareceu em sua mesa. Nenhum remetente. A caligrafia no papel parecia antiga, quase tremida, como se escrita às pressas. Dentro, havia apenas uma folha com uma mensagem curta e direta. Asterisco, você deixou algo inacabado. Venha até a casa 212 da Rua das Oliveiras às 23 horas. Este é o seu último caso. Asterisco. Antônio ficou intrigado.
A Rua das Oliveiras estava abandonada há anos. Era um bairro decadente, onde as casas eram devoradas pela vegetação e o silêncio era interrompido apenas pelo vento que soprava por entre as janelas quebradas. Ele achou que poderia ser algum trote ou brincadeira de mau gosto, mas não conseguiu ignorar a mensagem. Seu instinto, afiado ao longo de tantos anos, dizia que havia algo mais ali, algo que o chamava. Quando a noite caiu, Antônio vestiu seu velho sobretudo, agarrou sua lanterna e sua arma e dirigiu até a Rua das Oliveiras. A neblina densa parecia ter sido convocada para aquela noite específica, cobrindo as ruas vazias com uma camada fantasmagórica. Ele encontrou a casa 212 com facilidade. Era uma construção antiga, de madeira escurecida pelo tempo, com janelas altas e uma varanda que rangia a cada sopro do vento. Parecia que o lugar respirava. Antônio respirou fundo e subiu os degraus. A porta, surpreendentemente, estava destrancada. Ao empurrá-la, ela se abriu com um rangido agudo, quase um grito abafado. O interior da casa estava mergulhado em escuridão, mas ele percebeu que não estava sozinho. A sensação de que alguém o observava era inescapável. Cada centímetro daquele lugar parecia impregnado de algo invisível, mas palpável. Ele acendeu sua lanterna e começou a explorar. As paredes estavam cobertas de marcas estranhas, símbolos desenhados com algo que parecia carvão ou fuligem. Havia móveis cobertos por lençóis, livros caídos pelo chão e um cheiro de mofo misturado a algo mais doce, quase metálico. Antônio seguiu em silêncio, o som de suas botas ecoando pelo assoalho de madeira velha. Em uma das mesas da sala, encontrou algo que o fez estremecer, uma foto sua, tirada há muitos anos, durante um caso antigo que ele acreditava ter deixado para trás. A imagem era de um crime que ele nunca conseguiu resolver, uma série de desaparecimentos de crianças que havia ocorrido décadas antes. Na época, ele havia chegado perto de capturar o suposto culpado, mas o homem desaparecera sem deixar vestígios. O caso o assombrava desde então, não apenas pela brutalidade, mas pelo modo como tudo parecia fugir da lógica. Agora, tudo indicava que ele fora trazido de volta para acertar contas com aquele fantasma. Antônio subiu as escadas lentamente, sentindo que o ar se tornava mais pesado. No segundo andar, encontrou um corredor escuro com várias portas. Uma delas, no final do corredor, estava entreaberta e emitia uma leve luz amarelada. Aproximando-se, ouviu algo que o fez parar, sussurros. Não eram palavras completas, mas murmúrios incoerentes que pareciam vir de todas as direções. Quando empurrou a porta, sua lanterna iluminou um quarto que parecia congelado no tempo. Havia uma cama de criança, brinquedos antigos espalhados pelo chão e, no centro, uma cadeira de balanço que se movia sozinha. A lanterna tremeu em suas mãos quando ele viu uma figura no canto do quarto. Era um homem alto, de costas para ele, parado como uma estátua. "Quem está aí?" perguntou Antônio, a voz firme apesar do medo crescente. A figura não respondeu. Em vez disso, começou a se virar lentamente. Quando o rosto ficou visível, Antônio prendeu a respiração. Era o mesmo homem que ele perseguira no passado. O mesmo rosto pálido, os mesmos olhos fundos e vazios. "Por que você voltou?" murmurou o homem, sua voz ecoando como um lamento. Antônio tentou responder, mas as palavras lhe faltaram. De repente, tudo ao seu redor começou a mudar. As paredes pareciam pulsar, como se a casa estivesse viva. As sombras cresceram, engolindo a luz da lanterna, e os sussurros voltaram, agora mais altos, mais agressivos. Antônio recuou, mas o homem continuava avançando lentamente em sua direção. "Você me deixou aqui, você deixou todos nós aqui", sibilou o homem, sua voz misturada com outras dezenas, talvez centenas, de vozes. Foi então que Antônio percebeu. Aquele lugar era uma armadilha, uma prisão para todos os que haviam sido esquecidos, para todas as vítimas cujas histórias jamais foram encerradas. A casa era um monumento à dor,
e ele havia sido chamado para finalmente enfrentar seus fantasmas. O homem estendeu a mão, e Antônio sentiu algo puxá-lo, como se o chão estivesse afundando. Ele tentou resistir, mas as sombras o envolviam, apertando como garras invisíveis. "Termine o que começou", sussurrou o homem antes de desaparecer, junto com a escuridão. De repente, Antônio estava de volta à sala principal. A lanterna em suas mãos falhava, e o silêncio era quase absoluto. Atordoado, ele correu para fora da casa, respirando o ar gélido da noite. Ao olhar para trás, viu as janelas da casa brilharem com uma luz fraca, como se centenas de olhos o observassem. Na manhã seguinte, Antônio voltou à delegacia, levando apenas uma coisa consigo: um velho diário que encontrara no quarto. Suas páginas continham nomes de crianças desaparecidas, histórias que ele jamais vira nos arquivos oficiais. Decidido, ele passou os últimos dias antes da aposentadoria reabrindo o caso, seguindo pistas que só agora faziam sentido. Algumas semanas depois, encontraram os restos mortais das crianças enterrados sob uma velha capela na floresta próxima à Rua das Oliveiras. Aquele capítulo finalmente se encerrou, mas algo dentro de Antônio mudou para sempre. Quando ele finalmente se aposentou, deixou a cidade sem olhar para trás. Dizem que ele nunca mais falou sobre a casa ou sobre aquela noite, mas quem o conhecia notava algo em seu olhar, uma sombra, como se parte dele ainda estivesse presa naquele lugar. Seu último caso foi também o mais estranho e aterrorizante de sua vida, um caso que o lembraria, até o fim de seus dias, que há mistérios que jamais deveriam ser desenterrados.